Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Peterson e hoje eu vou estar trazendo aqui um tutorial de instalação do MSys2, que é um ambiente de desenvolvimento que imita um ambiente de desenvolvimento no sistema Linux. Então, traz aí um gerenciador de pacote, um emulador de terminal com shell, para a gente poder ter a experiência de terminal do Linux, bem como o gerenciador de pacote para poder instalar os pacotes e bibliotecas que a gente vai querer usar. Daí a gente vai poder ter os comandos favoritinhos do Linux, bem como as bibliotecas para a gente poder trabalhar com programação. Mais especificamente nas linguagens de C, C++, Python e outras linguagens mais baixo nível, como Fortran, COBOL, se eu não me engano, e algumas outras projetos, programas e bibliotecas inclusos dentro do projeto GNU. Tá certo? Tudo isso dentro do ambiente Windows, dentro do sistema operacional Windows. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, então, vocês vão ir ao site msys2.org e de cara vocês vão baixar o instalador aqui. Então, só verificar que vocês estão numa máquina 32 e 64 bits, né? Então, a minha máquina é 64 bits, eu vou baixar o instalador de 64 bits, certo? Tem um tutorial de instalação aqui também junto, bem tranquilo. Então, o que vocês vão fazer depois de baixar, vocês vão abrir o instalador. Vai demorar um pouquinho para abrir. Isso. Então, next. Vocês vão escolher o path de instalação, no caso eu vou instalar no meu disco C aqui. 64 bits no menu iniciar, né? E só dá um instalar. Então é simples assim. Logo depois de instalar, a gente vai ter que rodar alguns comandos no shell para atualizar o gerenciador de pacote. E depois de atualizar o gerenciador de pacote também, a gente vai instalar algumas ferramentas de desenvolvimento básico, já para sair conseguindo programar em C, C++ e as outras linguagens já citadas. Tá certo então? Terminar a instalação. Então a gente clica em avançar e ele vai pedir para executar. Então a gente pode não terminar, deixar ele executar o terminal. E aqui ele vai abrir o nosso emulador de terminal, tá? Rodando uma shell, que vai ser o nosso ambiente Linux. Então deixa eu dar um full screen aqui e aumentar a letra. Então aqui, como vocês podem ver, tem o meu nome, o nome da minha máquina, a MSys, que é o nome do shell, e o meu path. E aqui dentro seria como se fosse um terminal Linux, né? Então eu já vou ter algumas ferramentas de cara aqui, como o ls, para listar o cd, né? ls, para a gente listar os diretórios e outras coisas. Na máquina, ele vai estar no seu disco C, msys64. Vai aparecer assim o diretório. Os seus arquivos vão viver na pasta user, home, cadê home? Oh, perdão, é na pasta home. E aqui vai ter o seu nome de usuário. E aqui dentro você pode criar quantos arquivos você quiser. E fazer o que você quiser. Aqui vai ser o seu ambiente de trabalho, assim como no Linux, né? Você vai ter o ambiente home. Até inclusive que tem o bash rc para poder alterar as configurações do prompt, certo? Então a primeira coisa depois de instalar, você vai executar o comando pacman. Pacman é o gerenciador de pacote, né? Package Manager, com as opções S, Y e U, tá certo? Essas opções são para a gente atualizar o repositório, as opções de repositório do gerenciador de pacote. Ele vai demorar um tempinho e vai fazer um prompt pedindo se a gente quer realmente instalar os pacotes depois. Aqui, ele vai fazer o prompt se a gente quer instalar ou não. Você pode só dar um enter aqui, ou digitar Y e daí dar um enter para yes, né? Confirmar o download. Atualizando os pacotes, sim.
Ele vai pedir para reiniciar o terminal. Vocês podem iniciar ele de novo com MSys2 aqui, apertando a tecla Windows e pesquisando por MSys2, ou indo lá na pasta, no disco C, MSys64, ou MSys32, se você instalou a versão 32 bits, e aqui dentro você vai ter o programa msys2.exe. Tá certo? E estamos com o terminal de novo do MSys. Para terminar a instalação, pacman su. Então aqui ele vai pedir, a gente dá um OK, vou dar um OK, ele vai baixar. O terminal 64 é o MinGW 64, 64 bits. Tem o CRT, que é o Universal C Runtime, da Microsoft, e a versão 32 bits também. Tem uma versão CLang, que vai utilizar a toolchain CLang em vez da toolchain do GCC. Logo aqui. Então a gente vai ter o CLang 64, certo? Bem como o CRT e o MGW. Eu prefiro usar o MGW mesmo. Tá certo? Então depois de a gente terminar de atualizar, agora a gente vai rodar o comando. Pacman, pacman, S para instalação, certo? A gente vai colocar a opção needed, então needed, base devil. Base devil é um grupo onde a gente vai ter as nossas aplicações básicas, com compilador e alguns outros utilitários, que é realmente a toolchain de compilação. E a gente vai instalar para o MinGW64. Então, MinGW, traço W64, ou 32 bits, se você quer desenvolver para 32 bits. Estou instalando no meu sistema de 64 bits para desenvolver 64 bits, não? Então, MinGW64, traço x86-64, x dash to chain. Esse processo de instalação vai levar um tempo. Novamente, se vocês quiserem dar uma olhada no comando, ou até copiar e colar, vocês podem vir aqui no site, né, na página inicial mesmo, e ver os comandos de instalação. Então, pacman sw, pacman su, e por fim, pacman s needed base devil mingw toolchain. Certo? Então ele vai pedir aqui se eu quero quais pacotes eu quero instalar. Então, se eu der um enter, ele vai instalar todos. Isso no base devil, e eu vou instalar o toolchain também. Então, também vou instalar o toolchain. Dá um enter. É bastante coisa, então você vai ver aqui, tipo, vai dar mais ou menos 1 GB, talvez um pouquinho menos. Vou dar um enter. E ele vai começar a instalação. Certo? Então, após a gente terminar a instalação, tá tudo certo, a gente já pode continuar usando normalmente os programas aí, o compilador e tudo mais. Como passo adicional, eu acabei instalando com o comando pacman -s neofetch e também o vim, que é um editor de texto de linha de comando, né? O neofetch é um programinha simples que a gente usa para trazer informações do sistema operacional. Então eu rodei ele aqui. E ele vai dizer para mim qual é o sistema operacional e alguns dados da minha máquina. Então, GPU, o sistema, né, que é o Windows 10, também traz o logo dele aqui em caracteres ASCII, bem bacana. E eu também vou ter o nosso editor de texto. Então, só para verificar que a instalação tá ocorrendo bem, né? Então, fiz uma instalação aí do NeoFetch. Então, o MSys2 está rodando certinho, a gente consegue instalar pacote e tudo mais. E agora vamos verificar se a toolchain de compilação do C e C++ está funcionando. Para isso, então a gente vai fazer um programinha novo. Então eu vou botar ele lado a lado aqui com o desktop. No disco local C,
lá no Home. Vou deixar aqui, certo? E eu vou criar um novo diretório chamado dentro de projetos. Então, mkdir projetos, chamado Hello World, certo? Vou entrar nesse diretório. Vou criar um arquivo chamado main.c, certo? E eu vou editar ele aqui mesmo, main.c. Então aqui a gente pode ver que foi criado, né, a pasta e nosso arquivo main.c. Aqui dentro então a gente vai digitar um simples hello world. Então vamos digitar hash include stdio.h, nosso int main, int argc, char pointer, argv, e vamos dar um printf hello world. Não esqueceu o ponto e vírgula. E não esqueceu return 0. Return 0. Certo? Vamos salvar. E agora a gente pode compilar usando o compilador GCC, né? Que é da toolchain do MinGW, certo? Então, GCC, main.c, saída, output, né? main.x, ou GCC not found. Ah, eu tô no bash errado. Esse aqui é o MSys, né? Se a gente pesquisar var GCC, ele não vai achar. Então a gente vai precisar fechar esse cara aqui. E a gente vai abrir agora, em vez do MSys 2, o MinGW 64 bits, que é o nosso ambiente de desenvolvimento para o qual a gente baixou os pacotes, né? Então a gente baixou a toolchain de C para MinGW 64. Então as ferramentas vão estar disponíveis somente nesse ambiente aqui. Se você baixou para MinGW 32, então você vai usar o MinGW 32. Mesma coisa para o CRT e para o Cilang também. Cadê? Cilang. Dá pra gente ver aqui, ó. Deixa eu colocar o C, MSys 64, o Cilang 64 também, certo? Hello World. Se a gente ver aqui agora no MinGW 64, então o GCC nosso vai estar aqui. E agora sim, então a gente pode ir lá para projetos, Hello World, chamar o GCC de main.c para saída main.x. Compilação bem sucedida. Como vocês podem ver aqui, vai aparecer o nosso programinha. E se eu executar agora, Hello World. Tá certo? Então isso conclui o tutorial de instalação aí no MinGW 64. Desculpa, do MSys 2, nosso ambiente de desenvolvimento, gerenciador de pacote e tal, com o toolchain para MinGW 64. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais.